Olá, aqui é o Professor Piscina e estamos com mais um vídeo da nossa série Como Ler Livros do Jeito Certo, para ajudar você a ler bons livros, para ajudar você a ler do jeito certo, compreender e desenvolver o seu raciocínio crítico e a sua mentalidade, o seu intelecto, certo? Nesse vídeo aqui, a terceira regra de leitura, lembrando, você tem que ter assistido os vídeos anteriores, da primeira regra, da segunda regra, senão você não vai entender esse vídeo aqui, tá? Então assiste os vídeos anteriores, é muito importante, e hoje eu vou falar da terceira regra de leitura, e é muito importante para você validar aquilo que nós falamos lá na primeira regra, lembra? Você tem que concordar ou discordar do autor. E como que você faz isso? Em cada uma das regras eu estou tratando desse ponto. E hoje nós vamos analisar a terceira regra, que são os argumentos que o autor utiliza. Na regra anterior eu falei das proposições, né? E agora o autor ele vem com seus argumentos no livro para comprovar que aquilo que ele está falando é verdade ou não. Então, por exemplo, no vídeo anterior eu dei o exemplo, que o cara coloca lá, a proposição dele é o seguinte: não houve descobrimento do Brasil. Não houve descobrimento do Brasil. Por quê? Aí ele vai colocar os argumentos. Olha, porque descobrimento significa achar uma coisa e já tinha gente aqui. Então, como já tinha gente aqui, não é certo. Além disso, os europeus tinham a sociedade, mas na verdade havia uma comunidade aqui. Logo, não há... Você entende? Ele começa a colocar ali elementos, argumentos lógicos. Lógico, tem que ter lógica para você compreender aquilo, e ele vai começar a colocar ali para tentar fazer o que com você? Para tentar convencer você da ideia dele. Essa é uma função importante do livro. Se eu estou escrevendo alguma coisa, como um vídeo desse aqui, eu quero comprovar para você, que você tem que ler livros do jeito certo, seguindo essas regras, que são as regras que eu vi com Adler no livro dele. Você entende? Então há uma proposição da minha parte e aí eu tento convencer você das minhas ideias. E o autor vai fazer a mesma coisa. Para isso, os autores vão usar várias ferramentas. Alguns vão usar pura e simplesmente o argumento lógico, outros vão usar analogia, dependendo do tipo de leitura que você faz. Se for mais filosófica, as analogias para comparar. Falar, olha, tá vendo? Se acontece assim desse jeito, acontece aqui. Num livro de matemática ele vai colocar cálculos, vai falar, olha, porque esse cálculo aqui e tal. Se for um livro um pouco mais acadêmico, ele vai colocar fontes, olha, porque de acordo com essa fonte, um livro, pesquisas, foi feita uma pesquisa tal, que comprovou isso, comprovou aquilo, então a gente consegue... Então ele vai colocando todos os elementos do argumento para a partir daquilo você começar a ter uma ideia se o autor está falando aquela proposição que ele colocou é verdadeira ou não para você. E é importante que você analise muito bem os argumentos do autor. Porque senão você vai simplesmente pegar o livro e falar, não, pô, eu gostei aqui do que ele colocou, né? Por que você gostou? Você acredita? Ah, não importa se eu acredito, eu gosto desse autor aqui, eu vou com a cara dele, eu já vi uns videozinhos dele, ele é bem legal. Tipo, tá, mas e aí, cara? Você entende? Argumento não é isso, né? Não é um gostar, não é só um gostar do autor ou não. Você pode também falar, não, eu gosto muito desse autor, puta, mas ele fala umas bobeirinhas que eu não concordo muito. Né? E aí você vai comprovar. Lembra do que eu coloquei lá na primeira regra. É sempre importante lembrar disso, né, que o autor colocou. Concordar sem compreender é vão. Discordar sem compreender é desonesto. Você entende? Então, para você falar compreendo, concordo, não concordo, compreendo ou não compreendo, né? Aliás, você tem que compreender primeiro para falar se concorda ou não discorda, ou não concorda. Mas tudo isso está ligado aos argumentos que ele vai utilizar. E aí depende muito do campo que você está fazendo a sua leitura. E aí vai depender também da sua experiência. Por exemplo, em livros históricos, você vai exigir fontes. É normal isso. Né? A gente que trabalha na área de história fala, pô, mas de onde que ele tirou isso? Qual que é a informação que ele tirou isso? Por que ele está falando isso? Por que ele está falando que o rei fulano de tal estava em tal lugar em tal época? O que ele fez para chegar a essa conclusão? Ah, não, ele analisou tais e tais documentos e tal, e chegou nesse ponto. Aí você também tem análises filosóficas que não tem fontes, mas tem um argumento lógico. Né? Então você tem obras filosóficas onde, a partir do argumento lógico, da analogia, o autor vai te convencer com argumentos que você vai falar, cara, faz muito sentido isso aqui. Faz muito sentido o que o autor está colocando aqui. Você entende? Não é só uma crença cega. Né? Isso vai estar mais ligado ao lado da fé. Né, de você simplesmente crer naquilo e ponto final. E é importante a gente colocar nesse ponto aqui, às vezes a pessoa faz uma leitura de um livro religioso com uma visão muito científica da coisa, quando na verdade não deveria ser assim. Né? Nem sempre ser assim. É por isso que alguns autores, e aí vem mais uma vez o termo, tem pessoas que colocam assim,
principalmente dentro da igreja, né? Falando, nós vamos fazer a pesquisa do Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? Existiu esse Jesus mesmo, a pessoa Jesus? Enquanto isso, numa teologia, alguém vai falar de Jesus fora da questão histórica. Ele vai falar no Deus que veio, que encarnou, o verbo encarnado e toda aquela coisa. Você entende? Então, tudo isso vai estar na sua compreensão o tempo inteiro e nos argumentos que a pessoa está colocando para você. Cara, esse livro do Adler, ele é muito importante porque ele não é só para livros, ele é para a vida. Por isso que eu vou fazer um vídeo depois sobre como ver vídeos usando essas regras aqui. É muito importante analisar os argumentos. Professor, mas como que eu vou definir esses argumentos? E aí vem da sua experiência no dia a dia. Você tem que ter isso, né, na sua experiência. Você tem que olhar. Peraí, e sempre uma pós-leitura. Eu vou falar isso nos vídeos posteriores, mas assim, quando você está lendo, você fala assim, cara, isso aqui faz sentido. Mas por que faz sentido? Você se fazer uma autocrítica na sua leitura. Para você falar assim, não, por que eu estou acreditando nisso aqui? Por que isso que o autor está colocando está mexendo comigo? Porque ele mexe com você. Se você faz uma boa leitura, vai mexer, vai te incomodar. Você fala, cara, isso aqui é sério que o autor está colocando. Pô, isso aqui que ele escreveu aqui é uma coisa séria, mas por que isso me incomoda? O que ele escreveu que mexeu comigo? Você vai encontrar a partir de uma análise, de uma autocrítica. Você vai falar, não, é por causa disso, disso, disso. E aí você vai se aprofundando também. Uma leitura nunca é só aquele livro. Às vezes o autor coloca uma coisa e fala, cara, mas me levou a outro livro, que me levou a outro ponto, e que me levou a outro ponto, e a partir disso você vai construindo o seu conhecimento em cima daquilo. Beleza? Então a terceira regra é fundamental. Professor, deixa clara essa terceira regra para mim. Analisar os argumentos do autor. Professor, o que são esses argumentos? Podem ser argumentos lógicos. O que é um argumento lógico? Se argumento lógico, eu ri aqui do argumento lógico que eu pensei. Se eu levanto, eu estou de pé. Esse é um argumento lógico e é lógico. Lógico, você vai falar, lógico, professor. É isso, um argumento lógico, tá? Para deixar claro. Um argumento metafórico, né, de você usar metáforas, analogias, né? Você vai pegar um livro filosófico que vai colocar assim como é em cima, é embaixo, né? Então aí você vai ter a chave, enfim, já entra num outro ponto. Você tem argumentos que usam fontes, olha, tal documento comprova, pesquisas científicas, tal pesquisa foi feita e comprova, e o próprio argumento do autor, quando ele vai colocando o que ele fez, o que ele utilizou para chegar àquele raciocínio. Mas tem que ter lógica em tudo isso. Quando você faz uma leitura de um livro de não ficção, mais uma vez deixando claro, não ficção. Se o autor coloca lá, eu estou escrevendo um livro para comprovar tal coisa, e esse livro ele não é um livro de ficção, ele não é verdade que eu estou colocando aqui. Então ele tem que usar a lógica e o raciocínio. Não dá para ele explicar alguma coisa se não passar por isso. Senão é fantasia. Senão você vai falar de onde que esse cara tirou isso aqui. Você entende? Então tem que ter isso muito claro na leitura que você faz. Beleza? Olha o que você vai fazer, deixar um comentário se você tem analisado os argumentos do autor, se você tem visto isso no livro, se você utiliza isso na sua leitura. O que mais tem incomodado você durante a sua leitura, coloca aqui nos comentários. É muito importante que você clique em gostei e envie esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que quer aprender a ler do jeito certo. Já manda para ele, porque se está ajudando você, ajuda ele também e ajuda o nosso canal a crescer. Aqui embaixo, link para o livro do Adler. Aqui embaixo também tem o meu link para o meu curso, para você passar em provas e concursos em menos tempo. O link está aqui embaixo e também o meu programa de acompanhamento, onde eu acompanho você para desenvolver a sua inteligência. Está aqui embaixo os links. Na próxima aula nós vamos falar da quarta regra da leitura, a quarta e última, antes da gente chegar aí nos finalmente do livro, tá bom? E vamos discutir bastante essa quarta regra para você fazer uma boa leitura. É isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.